Esse é um trabalho sobre as ordens terceiras, né, do Rio de Janeiro. Focamos nosso trabalho na Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula. Os estudantes que estão fazendo esse trabalho é o Ian, o Crespo, o Leonardo e o Joel, da Unirio, pelo curso de História do Rio de Janeiro, pela Cláudia Rodrigues. A gente vai falar sobre a instituição, né, a Terceira Ordem de São Francisco de Paula, a Ordem dos Mínimos, a Terceira Ordem dos Mínimos. A gente despertou o interesse inicial desse trabalho, baseado por um fato diferente da Ordem Terceira ser instalada aqui no Rio de Janeiro e aqui no Brasil antes da Ordem Primeira, né? Ele vem por eremitas e tudo mais. Depois a gente vai falar um pouco sobre o santo, quem foi São Francisco de Paula. Depois vamos falar sobre as igrejas, o cemitério, explicar um pouco como foi a construção e a constituição dessa ordem aqui no Rio de Janeiro. Certo? São Francisco de Paula nasceu na região da Calábria, na Itália, numa cidade chamada Paula, né? Os pais de São Francisco, né, eram muito devotos, mas São Francisco de Assis. Por isso sempre pediam ao seu santo devoção, graças para terem um filho. Eles não, antes de nascerem o filho, os pais de São Francisco de Paula tinham dificuldades em ter filhos. Aí depois de muita oração e devoção a São Francisco, eles tiveram a bênção, né, de ter o filho. Em março de 1416 nasceu o nome, o Francisco, né? Eles colocaram o nome do filho de Francisco para homenagear, né, o São Francisco de Assis. Aos 12 anos, o pequeno Francisco foi levado ao convento de São Marcos. O menino permaneceu lá durante 1 ano. São Francisco de Paula nasceu numa região da Calábria, na Itália, numa cidade chamada Paula. Seus pais chamavam-se Viena e Giacomo. Como os seus pais tinham muita devoção, né, a São Francisco de Assis, por isso sempre os dois pediam ao seu santo, em devoção, em graça, para ter um filho. Aparentemente eles tinham dificuldade de terem um filho e não conseguiam ter um filho. E parece que em março de 1416, o filho dele nasceu e recebeu o nome de Francisco, em nome à graça, né, que teve do santo, né, em homenagem ao santo São Francisco de Assis. Então, o Francisco, aos 12 anos, foi levado para o convento de São Marcos. O menino permaneceu lá durante 1 ano, mas não se sentiu muito tocado pelo tipo de vida que levava lá. Assim voltou para sua cidade. Depois disso, Francisco e seus pais fizeram uma bela viagem, visitando os lugares santos da Itália. E nessa viagem foi que o jovem São Francisco de Paula ficou tocado pela graça, né? Ao ver o Monte Cassino. O monte conheceu a história do patriarca São Bento e se sentiu chamado para a vida de eremita. Assim ele pediu aos seus pais que deixassem a viver isolado, uma vida de rigores, oração e penitência, sofrendo por um lado e alegrando-se pelo outro. Os pais de São Francisco de Paula acabaram permitindo essa vida de eremita e devoção, né? O jovem São Francisco de Paula passou a morar isolado numa gruta no deserto. Fazia grandes sacrifícios, orações e jejuns, as quais eles chamavam de quaresma. Um desses momentos de profunda oração, parece que o próprio arcanjo Miguel lhe fez uma visita e entregou uma escrita com a palavra escrita caridade. Nesse momento, Francisco uniu esta palavra aos 2 lemas que tinha adotado na sua vida, humildade e penitência. Daí diante começou a pensar numa fundação de uma ordem religiosa, né? A inspiração foi tomando corpo e seu coração foi tomando corpo, né? Ele pediu autorização, parece, ao Papa, e o Papa concedeu assim a permissão de construir, né, uma fundação religiosa, né, que ele chamou como Ordem dos Mínimos. Este nome tinha um alcance muito claro da filosofia dessa nova ordem, que poderiam estar na ordem dos mínimos, seriam preciso tornar-se pequeno, o menor entre todos, o último, atendendo aquilo, a palavra que está escrito na Bíblia, né, que Jesus disse, os últimos serão os primeiros. O nome, aliás, foi sugerido pelo Papa Alexandre VI, em 1435.
A construção do mosteiro na cidade de Paula, o jovem São Francisco começou numa colina que ficava muito distante da sua cidade natal de Paula. Neste tempo, Deus já tinha, parece que já estava fazendo milagres na região. Por isso sua fama crescia. Os habitantes de Paula vinham ajudá-lo em todas as necessidades da construção da sua ordem. Depois a ordem dos mínimos começou a crescer. Ele fundou um mosteiro em vários outros lugares, como na Sicília, na França. E o movimento começou a crescer tanto que começou a também abrir mosteiros para mulheres, como ordens segundas, né? Ordens segundas dos mínimos. São Francisco, na verdade, foi canonizado, né, pelo Papa Leão X, no ano de 1519. Mesmo após o crescimento, né, da sua ordem, São Francisco de Paula ainda não era canonizado. Ele só foi canonizado pelo Papa Leão X no ano de 1519. Aí a ordem São Francisco de Paula começou a crescer cada vez mais, né, e se expandindo. Até que teve um momento que um dos eremitas, né, veio para o Rio de Janeiro, instituindo a terceira ordem de São Francisco de Paula. Uma ordem terceira, as Irmandades, são confrarias laicas de cunho religioso, surgidas na Idade Média, que são dedicadas a um certo benefício social e de ajuda mútua entre os irmãos, né? Elas destacam-se como o principal meio de organização social, né, e ambiente de convivência entre a população e os irmãos, né? Eles estão todos respaldados, essas ordens, juridicamente pela Igreja e pelo governo. Em torno delas se reúnem vários segmentos da sociedade, com o intuito de promover suas atividades religiosas, sociais, profissionais e de garantia de assistência desde o nascimento até a morte dos irmãos. E também eles se reúnem, né, em torno de devoção de um santo padroeiro, que representam as antigas corporações de ofício. Essas ordens terceiras, as mais poderosas, vinculam-se diretamente às ordens primeiras, como as franciscanas, beneditinas, carmelitas, dominicanas, e que, na verdade, essas confrarias agem verdadeiramente entidades de classe, né? Separando branco, negro, pardo, profissão. Essas irmandades, como é uma sociedade de ordem, essas próprias irmandades já separam e as ordens terceiras, né, mais atuantes no Brasil foram a Ordem Terceira do Carmo, a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, que hoje é a Ordem Franciscana Circular, que de forma semelhante às Irmandades, essas ordens eram organizadas e dirigidas por leigos, né? Não eram dirigidas e controladas pela Ordem Primeira, né, ou Segunda, só mesmo por leigos, cabendo aos religiosos pertencentes à ordem o papel da orientação espiritual dos pertencentes a essas irmandades. O importante destacar é que cada irmandade tinha o seu próprio estatuto ou compromisso, e nele definia as normas de funcionamento da associação e os direitos e deveres dos seus membros. Esse estatuto poderia ser aprovado até pelo rei de Portugal, como pelo grão-mestre da Ordem de Cristo, né? As irmandades tinham uma autonomia de administrar os seus bens, que consistia na arrecadação, né, dos seus associados, das heranças e tudo mais. E como essas ordens tinham esse ajudo mútuo, né, acabou se formando dentro dessas ordens, principalmente das irmandades, né, e depois das ordens terceiras, que são vinculadas a essas irmandades e ordens primeiras, forma-se uma sociedade no qual ninguém escapa da necessidade de apelar a essas instituições religiosas, seja para conseguir um emprego, para garantir uma sepultura, né, num dos cemitérios, providenciar dote para filhas que queiram se casar, né, comprar casa, arrumar remédio. É uma ajuda mútua mesmo. Os benefícios que se tem entrando numa ordem, além de um destaque social, é também uma ajuda do indivíduo no cotidiano, né, das necessidades.
é uma das formas de alicerce da sociedade, né? E as ordens terceiras, né, nesse momento, era importante a união de todos os associados, que muitos deles não tinham uma igreja própria, uma capela própria. De início, se reuniam em outras igrejas, em outros locais, para se formar essa vida social, né, dos membros. Mas durante o ciclo do ouro do Brasil, né, essas ordens terceiras começaram a ficar muito ricas. Conseguiram até patrocinar, né, construção de igrejas barrocas, sobretudo na Bahia, em Minas Gerais e aqui no Rio de Janeiro. Então, a partir desse estudo, né, e da percepção e do fortalecimento dessas irmandades, que a gente vai perceber que no Rio de Janeiro começa a construir, né, e a criar a igreja da Terceira Ordem, né, de São Francisco de Paula, que é o nosso estudo, que vai ter continuidade principalmente no Rio de Janeiro. Se inicia dentro de uma igreja, de uma pequena igreja na Rua do Ouvidor, Igreja dos Militares, que depois ela vai se desenvolvendo e vai crescendo, criando um estabelecimento, uma igreja lá na Praça da Sé, e começa a crescer tanto, consegue construir um cemitério e tudo mais. Agora eu vou passar a palavra para o próximo amigo, que vai continuar o estudo, discutindo especificamente o espaço da Terceira Ordem aqui no Rio de Janeiro, a sua criação, sua fundação e seu desenvolvimento no decorrer do tempo. A Ordem dos Mínimos, inicialmente denominados ermitões ou eremitas de Frei Francisco de Paula, em referência ao seu fundador, é uma ordem religiosa católica do tipo mendicante, que enfatiza a vocação da humildade. Como seu próprio nome diz, seus membros devem ser menores dentre as ordens religiosas. Os mínimos, como outras ordens mendicantes, possuem sua vertente de frades, freiras e ordem terceira de leigos, todos cristãos com hábitos peculiares às funções exercidas pelos mesmos. Por exemplo, o modo de se vestir dos mínimos é uma túnica longa, com cordas e calças, sendo a túnica negra ou cinza, já perpassando a tradicional túnica marrom de São Francisco de Assis, que se referia à pobreza e à humildade, e passando a remeter ao cinza ou preto, em recordação às cinzas da penitência e o pó do qual fomos criados, além do capuz, e um pequeno escapular. A corda se faz presente, assim como no caso dos franciscanos, mas com quatro nós, né, representando os 4 votos aderidos pelos mínimos, que é a obediência, castidade, a pobreza e a vida na quaresma, né, que é essa questão da reclusão da vida escolhida pelos eremitas. São Francisco assim definiu a intenção que deve ter os que desejarem adentrar em sua família, abre aspas, aqueles que se sentem chamados a viver uma quaresma perpétua e uma penitência maior. Aí no slide 6 a gente pode observar a questão das vestimentas, né, dos franciscanos, eremitas, e também a imagem do São Francisco de Paola, né, como está no slide, que é a foto, né, original lá do São Francisco, que, como sabemos, é oriundo da Itália, e o lemazinho também lá em cima, Charitas, como também observamos na aula guiada lá na visita à igreja. Quanto à instalação, né, da Ordem dos Mínimos no Rio de Janeiro, né, porque também, como sabemos, essa é uma ordem que é mundial, né, muito presente na Europa e também chegou ao Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, inicialmente ela foi instalada na igreja de Santa Cruz dos Militares, enquanto aguardava um terreno para a construção da sua sede própria. Os primeiros mínimos que chegaram aqui foi o padre Juliano, o padre Luigi, Frei Natali, que chegaram no dia 16 de dezembro de 1955, e nesse tempo, né, o Rio era a capital do Brasil, e por orientação do cardeal
arcebispo Dom Jaime de Barros, eles estabeleceram-se a princípio na Barra da Tijuca, que era um bairro bastante afastado, né? Até hoje é um bairro bastante afastado, né? E pouco habitado na época, né? E lá iniciaram suas atividades apostólicas. A paróquia São Francisco de Paula só foi criada por decreto do arcebispo Dom Jaime em 2 de abril de 1959. Para substituir a ermida, que existia no local desde 1751, com a finalidade de melhor abrigar os devotos de São Francisco de Paula, a construção da igreja no terreno conhecido na época como Largo da Sé Nova foi possível graças a donativos. A pedra fundamental do templo foi lançada em 1759. Desde então, aquela região da cidade seria chamada de Largo de São Francisco. A conclusão das obras, menos o frontispício, ocorreu em 1801, mas a igreja só ficaria totalmente pronta em 1861, quando foi inaugurada oficialmente por D. Pedro II e Dona Teresa Cristina. Sendo a segunda maior igreja da cidade, só perdendo para a Candelária, reúne trabalhos de importantes nomes da arquitetura, pintura e escultura, como Francisco Manuel Chaves Pinheiro, Antônio de Pádua e Castro, Mestre Valentim, Manuel da Cunha, Thomas Driende, entre outros. Foi projetada pelo arquiteto Manuel Alves Setúbal. A decoração interna foi realizada por Antônio de Pádua e Castro, como as portas de madeira, o coro, mísulas, altares laterais e a reformulação da Capela-Mor. Valentim da Fonseca e Silva foi responsável pela talha da Capela-Mor e a talha dourada da Capela de Nossa Senhora das Vitórias. Já Manuel Cunha foi responsável pelas pinturas e painéis da Capela de Nossa Senhora das Vitórias. E por último, Francisco Manuel de Chaves Pinheiro foi responsável pelas esculturas em madeira em estilo neoclássico dos 12 apóstolos. A Igreja São Francisco de Paula apresenta também trabalhos de Almeida Rios Oreste Fabre, com sua cancela de ferro batido em estilo barroco, que fica na entrada da igreja. Thomas Driende, com seus vitrais atrás do coro, retratando a vida de São Francisco. Vitor Meirelles, Duarte Fragoso, Chambellan e Auguste Petit, com suas telas no consistório. O revestimento de talha do interior da igreja é um dos mais suntuosos e monumentais do Rio, com a talha pesada e luxuosa invadindo todas as superfícies, inclusive o teto, considerado um dos mais ricos da cidade. Do lado direito da igreja, ao fundo de um corredor-galeria que inclui estátuas da Paixão de Cristo, encontra-se a Capela de Nossa Senhora das Vitórias, em um estilo rococó. As talhas douradas, sobre o fundo claro, foram feitas pelo mestre Valentim. A capela é adornada por 7 painéis feitos por Manuel da Cunha, que era escravo, mas teve sua alforria paga pelo dinheiro obtido de seus trabalhos artísticos. A pequena capela é usada para a iniciação dos novos membros da ordem. Uma imagem portuguesa de Nossa Senhora das Vitórias se encontra no altar-mor, que é separado da nave por uma balaustrada também do estilo rococó. Desde o período colonial até o século XIX, persistiu no Brasil a prática medieval de se realizar sepultamentos no interior das igrejas. O terreno onde posteriormente foi construído o cemitério do Catumbi foi comprado pela Ordem Terceira São Francisco de Paula em 12 de maio de 1849. O autor do projeto de construção foi o arquiteto José Maria Jacinto Rabelo. O cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, mais conhecido pela população carioca como Cemitério do Catumbi, foi inaugurado na metade do século XIX. Outro aspecto importante é o de que a Irmandade foi a primeira a conseguir a aprovação do governo imperial a ter a permissão do cemitério particular extramuros da cidade. Seu primeiro sepultamento no cemitério foi realizado no dia 20 de maio de 1850. A transferência do cemitério para um local que não está dentro do terreno da igreja é uma mudança cultural, onde o morto não fica mais dentro do templo
e sim em um espaço específico. Por conta da localização do cemitério, situado próximo aos bairros de Santa Teresa, Andaraí e Tijuca, que nesta época eram ocupados pela aristocracia carioca, o cemitério continuaria sendo o último destino de parte dos nobres brasileiros, levando até hoje o apelido de Cemitério dos Barões. E para concluir o trabalho, a Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula continuou muito influente durante o período do Império, tendo muita força por ser grandes personalidades daquela época pertencerem a essa ordem. Com o fim do Império, início da República, a ordem começa a perder um pouco de força, se esvaziando um pouco suas cadeiras, mas continua ainda grande. Ela perpetua até hoje, os dias de hoje, agora com novas sedes, uma aqui no Rio de Janeiro e uma nova no Paraná, que iniciou seus trabalhos no início dos anos 80. Segue agora a bibliografia de todos os estudos de todos os nossos companheiros de estudo. Muito obrigado.